Oi, gente, feliz sábado, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Maná, o ManáCast. E hoje nós estamos aqui com a Sofia. Dá oi, Sofia. Oi, gente, estamos aqui com a Bel, né? Oh. E nós hoje temos uma convidada super especial. Você já sabe quem é, Sofia? Conta pra gente. Olha, eu soube que ela já se mudou 16 vezes. Nossa, muitas vezes, né? Sim. Eu soube também que o livro favorito dela era Esté. Eu soube que ela é casada com um convidado que já veio aqui no podcast. Quem você acha que é? Eu soube também que ela gosta muito de praticar esporte, principalmente a corrida e o futebol. E aí, com vocês, Evelyn Littke. Oxi, amiga. Eu achei que você ia falar só Evelyn. Não. Tá. Tudo bem, então. Continua. Bom, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui no Maná, né? Obrigada, gente. Nossa, que recepção mais linda dessas meninas. Amei. E realmente, eu já me mudei 16 vezes. Vocês ficaram chocadas, né? Sim. Muitas Até vezes. quando eu vou olhar assim, quando diz os lugares que você morou, que passou, menina, o mapa quase enche. Já conhece o Brasil todo já. Já, tô quase completando o card ali. Mas muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês e você que tá aí acompanhando, fica até o final, vai ser legal. É verdade. Hoje, a nossa história tem a ver com um rei que, ao contrário do que a gente tem visto nas lições anteriores, ele era temente a Deus. Muito fiel. Ele não fez tanta coisa errada, assim como Acabe, por exemplo. E a gente queria saber um pouquinho de você. O que é que você achou mais impressionante na história dele? Então, a história de Josafá é muito legal. A gente, às vezes, não se prende tanto nessas histórias, né? A gente fala mais de José, de Davi, e às vezes esquece, né? Desses reis que também foram super importantes na história do povo de Deus. E de Josafá, o que destaca dele é a sua fidelidade. Ele foi fiel a Deus, assim, ele reinou durante 25 anos, e a Bíblia conta que ele foi fiel em todos os momentos, até destaca ali que ele foi temente a Deus e fez aquilo que Deus queria. Então, eu achei muito importante a gente destacar esse ponto na vida de Josafá, porque é um exemplo para a nossa vida, né? Mesmo ali ele tendo os errinhos dele, claro, a gente Todo falho. mundo Todo mundo tem os erros. A gente uma hora vai passar do ponto, mas a Bíblia conta que mesmo quando ele passava do ponto, era ele tentando acertar, fazer o que era certo. É verdade. Na lição, conta que um dos erros de Josafá era porque ele queria ser, tipo assim, um diplomata. E aí, como ele era do reinado de Judá, ele acabou casando seu filho com o reinado de Israel, né? Que eram as 10 tribos, que quem reinava ali era Acabe e sua família, que a gente sabe que não era uma boa referência, assim, para o povo. E aí, esse, no caso, foi o sentido dele ter errado, porque ele queria tanto buscar as pazes, assim, do mundo ao redor, que ele acabou não perguntando a Deus se isso era possível. Se ele realmente queria isso, né? Se isso seria bom para o reinado de Benjamim e de Judá. Mas quando o profeta, ele volta pra Josafá e fala assim, ó, você errou nisso, Josafá em nenhum momento fala, mas eu errei querendo fazer isso. Ele não se justificou. Ele falou, tudo bem, eu errei, pediu perdão. E aí sim, continuou a fazer o certo, como a Bíblia mesmo fala. É um sinal de arrependimento, né? Porque o arrependimento é aquilo, você percebe que errou, e quando você percebe, você não desculpa, não justifica, simplesmente você muda para poder continuar acertando. Então, é uma grande lição pra gente. Com certeza. Eu acho que ele errava tentando acertar, né? Tentando fazer o bem. Uma coisa que eu achei interessante também é que Josafá, ele tinha um histórico de reis que não tinham sido fiéis à palavra de Deus. Tinha feito tudo que era errado. E aí Josafá, mesmo vindo desse histórico, ele decidiu ser fiel a Deus e colocar Deus em primeiro lugar. E ele só não decidiu seguir a Deus, mas ele convidou o povo de Israel a fazer o mesmo. A gente estudou na história de Roboão, logo no inicinho, que Roboão ele se afastou de Deus e Israel se afastou também. E agora na história de Josafá, ele volta para Deus e volta o povo de Israel também. Não, e o interessante é que assim, ele só não
fez isso de ser fiel a Deus, mas como você falou, ele incentivou o povo. A Bíblia conta, a lição traz aqui, né, que ele distribuiu sacerdotes, professores pela cidade toda. Eles iam pregando para quem quisesse conhecer mais da palavra e muitos se arrependeram. O povo começou a voltar, né, a seguir a lei, a voltar aquele primeiro amor, sabe? Aquele desejo de adorar a Deus de verdade. É verdade. Né? Ele era influente, ele usou dessa influência pra falar de Deus. Eu achei isso muito interessante. É muito interessante isso. Outra lição que a gente pode aprender também, né, com Josafá, com a história dele, é que, às vezes, o ataque vem de gente que tá perto da gente. De pessoas que estão ao nosso redor. Porque, por exemplo, ali não veio lá da Babilônia, da Síria, de nações que eram longe, distante. Veio dos amonitas ali, que eram daqueles grupos deles. edominitas que eram vizinhos. Então, às vezes, na nossa vida, a gente tem um amigo, um colega que a gente ajuda, que a gente estende a mão, e daqui a pouco o ataque vem dele. Então, a gente tem que parar e pedir para Deus, né, blindar o nosso coração, pedir para Ele, não que a gente tenha essa força para não tirar a nossa paz, porque a gente pode se frustrar, ficar chateado, ou até mesmo a gente pode querer questionar a Deus, né, dizer, nossa, por que isso tá acontecendo comigo? Eu sempre segui, fui fiel e tudo mais. Não, a gente tem que entender que realmente os ataques as provações vão acontecer na nossa vida e a gente tem que estar juntinho ali com Deus para Ele, né, manter a nossa paz mesmo. É verdade. E já falando disso, de pessoas ao nosso redor, né? Qual dica você daria para os adolescentes que querem se aproximar mais de Jesus, de Deus, mas o ambiente que eles vivem não é muito favorável para isso? É interessante você me perguntar isso, que eu lembro de quando eu era, né, da idade de vocês aí. Eu não sou tão velha também não, tá? Eu tô chegando na casa dos 30 esse ano, eu faço 30 anos, mas na adolescência, assim, eu não estudava em escola da mesma religião que a gente segue, adventista. Eu estudei até o 9º ano ali em escola estadual, que eu e meu irmão, e na região ali, nós éramos os únicos adventistas. Então, assim, era muita pressão. Chegava essas datas comemorativas. No sábado mesmo, era encontro de família, era isso, aquilo, outro. E mesmo assim, a gente continuava fiel, porque era muito bom, porque na época mesmo eu era apaixonada por Desbravador, sempre fui apaixonada por Desbravador, e daí, às vezes quando tinha algum evento, até festa fantasia, eu fui com o uniforme Desbravador, eu lembro disso, e o pessoal perguntava, e engraçado que esses dias, essa semana mesmo, veio uma amiga minha de infância, daquela época, falar comigo e dizer que via como eu era diferente. E olha só, como que influencia, né? Ela não era da mesma crença, nada. E ela lembra que, como a gente seguia, e direto vem gente perguntar sobre o sábado, sobre como é que é ser assim. E era natural. Não era um fardo, Não né? era um fardo. Eu me relacionava muito bem. Eu tenho amizades que eu carrego pra minha vida dessa época. E a gente se dá super bem e eles respeitam. Porque eu também tinha os meus limites. Era natural, não era forçado. Porque muitas vezes a gente pensa, né? Nossa, seguir a Deus é difícil. É muito... Não, é muito isso, aquilo, outro. E a gente, na verdade, não pra tentar ser algo leve, algo natural. E também a gente ser o exemplo para as outras pessoas ali dentro. Porque a gente, muitas vezes, nessa fase, né, de vocês, de adolescente, a gente quer fazer parte de um grupo. Não quer se sentir deslocado. Aí pode ser que a gente ceda alguma coisinha ali dos nossos princípios para poder fazer parte, para eles gostarem da gente. Mas não precisa disso. A pessoa vai gostar da gente do jeito que a gente é e vai dizer, não, dá para confiar nessa pessoa porque ela segue o que ela faz. Entendeu? É verdade. Na hora ali, a gente eles podem zoar, pode falar alguma coisa, mas depois, quando ficar sério, vão dizer, não, aquela pessoa... ela segue o que ela faz. Então, a gente precisa ser firme e precisa mostrar para os outros que é bom seguir a Deus, que o fardo pode ser pesado, mas é bom no fim, porque Deus está cuidando da gente, sabe? E Josafá,
como você falou, ele levava essa temática. Na lição diz que o reinado de Josafá, ele foi de paz eterna e segurança. E por que isso? Eu até anotei aqui. Porque quando Deus está no controle, tudo fica em paz, tudo fica calmo. Apesar de ter acontecido algumas dificuldades, Josafá, ele deu uma erradinha assim no meio do percalço, mas ele continuou firme, colocou Deus em primeiro lugar. Então, aquilo foi um testemunho para as outras nações que viram, nossa, olha o reinado de Judá, de Benjamim. Como é que está sendo? Até porque era como se fosse um testemunho. Porque as tribos tinham sido divididas. Era Judá e Benjamim num lado e as outras 10 tribos, né, o reinado de Israel, num outro. Então você consegue perceber a diferença de Judá e Benjamim seguindo a Deus e as outras 10 tribos, Israel, seguindo outros deuses, enfim. E aí você conseguia ver que no reinado de Israel, no reinado de Judá, de Benjamim, existia uma paz que em Israel não existia. Que o rei Acabe não conseguiu trazer com seus ídolos. Porque essa paz só Deus pode dar pra gente. Exatamente. E assim, tem até aquela frase que é assim, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ali mostra os inimigos se juntando contra o povo de Deus. E eles eram inimigos entre eles. E eles se juntaram para destruir Judá. Então, assim, naquele momento, Josafá ficou com muito medo. Sim. Né? Tem momentos na nossa vida que a gente fica com medo, quando a gente vê aquele povo zoando, falando e tirando onda, né, da nossa crença. E nesse momento a gente fica, meu Deus, o que eu vou fazer? E Josafá, ele foi primeiro buscar a Deus. É verdade. Pediu pro povo jejuar, né? Buscou ali auxílio de Deus, primeiramente. E Deus falou, vocês não precisam fazer nada. Vocês só precisam confiar em mim. E foi isso que ele fez. E ele teve a vitória. É verdade. E ele ainda colocou levitas pra honrar e glorificar o nome de Deus. Imagina, você numa guerra, indo pra uma guerra com o povo cantando assim na frente, sabe? Deve ser algo muito diferente, né? Do Verdade. que o que a gente tá acostumado pra ouvir. E mostra a fidelidade dele, né? Que a Sim. vida dele foi uma vida de fidelidade. É verdade. E todas essas atitudes de Josafá sempre apontavam para algo, para alguém, que é o nosso Deus. Tem vezes que a gente tá muito preocupado, mas na verdade a gente só precisa confiar que Deus vai cuidar das coisas. Porque às vezes não tá nas nossas mãos, sabe? Tá nas mãos dele. E a gente se preocupa muito querendo consertar as coisas, fazer do nosso jeito, mas tem um Deus que cuida da gente, que vai resolver tudo pra gente. Então, Exatamente. E assim, ele também, ele nos capacita, né? A gente fica naquela... eu falei, né? Você comentou do meu verso preferido, do meu livro preferido, que é Esther. E ali, Esther, ela fala muito sobre propósito, né? Como Deus usou a vida dela para abençoar o povo. Então, na nossa vida, a gente fica, nossa, qual é o meu propósito? Como que eu posso, né, ser fiel a Deus? E eu até lembro de um evento que aconteceu, assim, que a gente tinha acabado, assim, de casar e tudo mais, e eu tinha sonho de casar com pastor, e desde criança, eu sonhava casar com pastor. Só que, né, a gente chegou na igreja, aí um irmão chegou em mim e perguntou assim, você é a esposa do pastor, né? Tá, e você canta? Aí eu falei, não canto não. Ele falou, você toca? Eu falei, eu não toco também, não. Ele falou, você prega? E na época eu era muito tímida, eu não pregava. Hoje em dia eu prego de vez em quando. Mas na época eu falei, não, prego não, deixa com o meu marido. Ele assim, tá, mas pra que você serve pra ser esposa de pastor? Nossa. Aí, né? Aí eu falei, uai, Deus me chamou pra cuidar do rebanho, pra cuidar do meu pastor. Enquanto eu tô cuidando dele, ele tá cuidando das pessoas também. Aí minha irmã ficou assim, deu uma risadinha. E então, muitas pessoas vão olhar pra gente e vão dizer, não, você tem que fazer desse jeito. Pra, né, olhava talvez pra Josafá, não, você tem que atacar, tem que reunir, não sei o que, tal. Você tem que ser desse jeito, você, né, tem que ter essas qualidades pra poder servir na causa de Deus. Não, Deus quer pessoas fiéis, pessoas que se colocam ali à disposição e digam, olha, eu tô aqui, Deus.
me usa como um instrumento para a sua causa, para poder abençoar as pessoas. E foi assim que Josafá se colocou. Porque Deus não pediu nada dele além de sua fidelidade, de confia em mim que vai dar certo. E quando ele chegou lá, os próprios inimigos começaram a brigar um contra o outro e eles se destruíram. Olha que loucura. Eles mesmos se destruíram, o povo ficou olhando, a gente vencemos, então tá bom. E voltaram para casa felizes. Então, como você estava falando aqui, da gente ser fiel a Deus, ser sempre o nosso propósito claro em nossa mente e sempre ouvir o que Deus quer falar através dele, né? Escutar o que ele quer falar em relação a nós, não ficar pensando nas coisas que o mundo quer ditar pra gente. E sim escutar a voz de Deus, vamos fazer uma oração pra nossa mente sempre ficar aberta pros pensamentos dele. Amém. Oremos então. Santo e amado Deus, te agradecemos por esse momento mais que especial aqui que a gente abriu sua palavra, conhecemos um pouco mais da história de Josafá, daquele servo seu, Senhor, que foi fiel mesmo nas adversidades. Por favor, Senhor, que a gente seja fiel mesmo nas provações, mesmo que estejam contra nós, que a gente consiga entender que a sua mão está guiando e vai abrir o caminho para que a gente consiga ali a vitória e a salvação, Senhor. Te agradecemos também pelas bênçãos e isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Evelyn, por ter participado do nosso programa. E esse é o último episódio da nossa temporada, mas na temporada que vem nós estamos aqui para falar com outras pessoas sobre um conteúdo na nossa lição da Escola Sabatina. E não se esqueçam de se inscrever aqui, seguir a gente no Instagram e também seguir a Evelyn lá. É verdade. Ó, já fica o meu arroba aí, ó. Evelyn Litt, que é difícil, né? Evelyn com 2 L's, Y, Litt com 2 T, K, E. Vai lá, você consegue achar. E me siga lá e me chama que a gente conversa, né? É verdade. Pois é. Tchau, gente! Tchau, muito obrigada. Beijo.